que pessoas que têm essas experiências de quase morte, 70% voltam como e vivem uma vida mais feliz mesmo, né? Um termo mais claro, vivem uma vida melhor. Eu tava falando em off pra você que teve uma entrevista que eu vi com o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, se eu não me engano. E ele falou, eu tava numa entrevista, a galera me alfinetando ele falando sobre experiências mais espirituais e tal. E aí ele comentou sobre, não sei se é uma pesquisa ou de onde é a fonte disso, mas ele comentou, e eu acho que é real, que pessoas que têm essas experiências de quase morte, 70%, não sei se o número é exatamente esse, mas é algo assim, 70% voltam como e vivem uma vida mais feliz mesmo, né? Um termo mais claro, vive uma vida melhor. Sim. Não, isso é muito comum. Só que assim, nem sempre é fácil. As pessoas também passam por crises. O que costuma acontecer, assim, que você vê nos pós-relatos aí? O que a galera costuma falar o que acontece na vida delas depois disso? Olha, em geral, a gente diz que a experiência, ela pode ser... A recomposição pode ser mais lenta. Dependendo do que aconteceu com ela. Ela vai ter mais recuperação física. Se ela se quebrou muito, sabe? Mas, no geral, todo mundo que passa por essa experiência, ela nunca tem tantos efeitos colaterais assim, sabe? Que vai prejudicar a vida dela como um todo. Então, ela sabe que se ela voltar, ou quando ela volta, por mais que tenha uma recuperação difícil, ela mais ou menos volta ao que ela era antes, entende? Então, não é que ela resolveu voltar e tá tetraplégica, entendeu? Nada que ela vai ficar vegetando, nada nesse sentido. Então, a recuperação pode ser lenta, mas o que acontece muito também é essa transformação da vida e também, por incrível que pareça, a sensação de tristeza. Tem pessoas que ficam às vezes tristes, abaladas, por quê? Porque ela vivenciou uma realidade que ela não tinha antes e que agora ela percebe que ela vai ter que esperar, que ela não vai ter mais. Entende? Pensa assim, meio ruim pensar isso também, né? Mas imagina que uma pessoa ela vive numa condição, ou num bairro, numa cidade muito precária, por exemplo, sem saneamento, uma cidade, uma casa assim muito pobre no sentido de carência de coisas mesmo, um local bem ruim assim. E aí, de repente, levam ela lá pras Maldivas, lá pra aquelas ilhas paradisíacas, e falam, ó, essa realidade aqui existe. Aí ela volta pra realidade dela. Então ela experienciou algo que é tão profundo e ela perde um pouco, às vezes, um interesse pelas coisas aqui. Então, por exemplo, pensa uma pessoa que ela descobre uma realidade maior e ela tem que falar, não. Ou então, assim, a pessoa é tirada do celular dela e fala assim, não, você vai voltar pra Idade Média, entendeu? Toda regressão parece que cria um efeito meio negativo nesse sentido. Então, algumas ficam assim, mas no geral, de um modo... em geral, a pessoa se transforma pra melhor. E existem casos também, não são todos, mas uma minoria, de que as pessoas voltam tendo certas faculdades chamadas de parapsíquicas, ou seja, extrasensoriais, paranormais, aí tem vários nomes populares. Então, Médium, até certo ponto. Então ela começa a manifestar certos fenômenos que ela não tinha antes. Então tem pessoas, por exemplo, que voltam com a capacidade de, até certo ponto, entre aspas, de cura. De coisas mais leves, sabe? Então ela percebe que se ela toca uma pessoa que tá com uma enxaqueca, a enxaqueca da pessoa some, a dor dela diminui. Tem pessoas que conseguem fazer certas previsões de futuro, coisas menores, mas elas conseguem fazer. Então olha só quanta coisa que ela pode... Então não é que ela quis fazer, mas na volta alguma coisa mudou nela. E ela a partir de então começou a desencadear fenômenos mais espontaneamente. Ou há casos também que a pessoa, nem tantos, mas que ela consegue ter experiência fora do corpo pela vontade. Então ela teve aquele evento, de repente ela consegue deitada, relaxar, e ela tem uma saída do corpo espontânea. Isso também pode acontecer nessa pós-EQM. Agora, para você ter uma ideia, como a fenômeno é complexo, tem casos de EQM também que acontece um fenômeno chamado de pré-cognição, que popularmente é conhecida como premonição. Então a pessoa consegue antever situações futuras do que pode acontecer na vida dela. E para ver como que nessas experiências extracorpóreas, como elas são complexas, teve um caso mesmo que eu li recentemente lá no canal, que a pessoa fizeram uma representação para ela durante a EQM de 2 telões. Da filha dela se formando sem ela e da filha se formando com ela. Então ela via a família, veja, 2 cenas ao mesmo tempo. E ela via de um lado, olhava pra esquerda, ela via a família chorando, né, recebendo o diploma ali, se formando. O marido triste. Ela viu que os filhos teriam uma vida difícil sem ela. E do outro lado, mas ela tava tão bem que ela não queria voltar. Ela via aquilo, mas tava indiferente. Entendo. E do lado direito, ela via a família com ela, feliz, ela ali tendo dores que ela ainda ia demorar um tempo pra se recuperar. Ela ia passar por uma recuperação difícil. Mas todo mundo ia se dar bem. Ela também, a família, as próprias filhas, ia ter uma vida mais bem sucedida com a mãe junto. Então ela tava numa situação que ela via, mas ela não queria voltar. Uma situação que ela sabia que ela poderia voltar. E ela escolheu voltar pela família. Ela escolheu o mais difícil e não o mais fácil, aquilo que ela queria ficar lá.
Então essa representação não é sempre assim. Tem gente que vê o futuro através de, parecem telas de computador, de lago, de janelas. Então a gente percebe que fora do nosso corpo, ou em outras dimensões, como se diz, a realidade é meio que criada. Ela é meio que moldada para atender as demandas da pessoa. Então, mas imagina, a pessoa vê eventos futuros assim. E ela consegue. Então, veja, para uma pessoa que nunca soube nada do assunto, de repente, ela tá fora do corpo dela, passando por túnel de luz, encontrando seres, tendo fenômenos de ver o passado também, tá? Em futuro e passado, chamada retrocognição, retrocognição ou regressão. Ela consegue ver, às vezes, vidas passadas também acontece. Então, veja, há muitas linhas antigas que falam, existe vida passada ou a gente vive uma vida só? Nas experiências de quase morte, muitas têm memória de vida passada, quando elas eram medievais, estavam na África, estavam em várias situações assim. Tem um amigo nosso mesmo, a Mauri Pontieri, né, eu fiz uma entrevista no canal com ele falou que ele voltou na época dos egípcios e depois ele ainda voltou na época dos mamutes. Ele se viu como o pessoal lá estava feliz com um mamute morto ali, ele sentindo tudo aquilo ali. Então, você pode ter vários episódios de vidas passadas numa experiência dessa. Inclusive antever situações futuras. Tem uma própria série da Netflix agora muito boa, A Vida Após a Morte. Tem vários capítulos. O primeiro capítulo é sobre a experiência de quase morte, a EQM. E fala de uma mãe que ela teve, durante a EQM, ela sabia que o filho dela não ia viver muito. E ela voltou com essa informação, ela até falou pro filho. O filho até se deu bem, sabe? Enfim. E lá pelas tantas, exatamente como tinha sido avisado pra ela, o filho dela morreu cedo.